prazer, sou Cláudia Almeida. Me permita entrar aí na sua vida para a gente lançar esse quadro juntos, Pedaços de Mim. Quem sou eu? Eu sou uma apaixonada pela vida, por experiências, eu sempre tive uma sede muito grande de viver, de realizar, sempre fui curiosa, sou alegre e gosto de gente. Amo ensinar e compartilhar. E, no entanto, fiz jus a essa minha essência, fui secretária por 20 anos, secretária faz o quê? Serve, atende a intermediária e gerente de facilities. Em facilities, para quem conhece, a gente está resolvendo tudo para todo mundo, ou seja, e também professora de inglês há quase 30 anos. Então, o que eu fiz nessa minha vida toda? Servir, sempre um servir ligado a pessoas. Desde criança, o pessoal falava que eu era psicólogo, dava conselho para senhoras que eram avós. Se eu tinha 7, 8 anos, eu falava, gente, ou eu sou maluca ou essa senhora é maluca, não sei. Enfim, então eu tô te contando um pouquinho de mim para que você saiba um pouco quem é a Cláudia Almeida. Antes dos títulos, antes de tudo, é uma pessoa apaixonada por viver, que não se contenta com o que muitas vezes a gente mesmo normaliza. Normaliza ser doente, normaliza ter uma vida ruim, normaliza não descansar, normaliza, tô na loucura, tô na correria, não consigo parar. Desde quando a gente vem normalizando coisas que não são boas? Desde quando a gente vem contando pra gente histórias de que tá tudo bem? E quantos pedaços de nós e da nossa história a gente nunca olhou? Quantos pedaços da nossa vida que foram dolorosos a gente jogou para debaixo do tapete? Ou a gente nem sabe porque o nosso cérebro, a nossa mente, que é inteligente e que quer sempre nos proteger, arrumou um jeito de esconder, de camuflar. Só que tudo aquilo que a gente não olha nos comanda, domina a nossa vida, o nosso servir, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas. Por mais que a gente ache que está tudo resolvido, eu não vou olhar para trás, porque lá atrás tem um negócio doloroso lá, que eu vivi, eu quero esquecer, eu não quero olhar, eu esqueci, eu deletei. Deixa eu te contar, deletou não, tá aí comandando a sua vida. E eu quero falar para você, vamos juntas? Eu tô lançando esse quadro Pedaços de Mim, porque nós somos como uma colcha de retalhos. Cada pedacinho desse é uma história, um lugar onde trabalhamos, um relacionamento, uma amizade, um momento bom, um momento difícil. E quem nós somos hoje são pedaços, pedaços que nós vivemos. E a gente só consegue se tornar inteiro, inteira, a partir do momento em que a gente integra e aceita todos esses pedaços e olha, inclusive, para trás, para pedaços da nossa vida que foram difíceis e fala, essa sou eu, então eu preciso voltar lá, eu preciso vencer a minha mente que muitas vezes camufla, esconde para me proteger. Eu hoje adulta dou conta de olhar para minha infância, olhar para minha criança, olhar para a mãe que eu tive, olhar para o pai que eu tive, para a pessoa que me criou, para a pessoa que me cuidou, olhar para essas dores e integrar. Esse integrar é costurar. Você vai vendo que entre cada pedacinho desse tem uma marca. E nós somos feitos de marcas, de histórias que nos marcaram, que nos machucaram, outras que nos fizeram felizes, mas cada vez que a gente olha para a nossa história e a gente decide integrar, a gente vai costurando um pedaço. E a gente vai formando essa colcha de retalhos que somos nós, inteiros, que somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, que nos formam. Enquanto eu não aceito que eu sou inteira, que eu tenho essa energia feminina, que eu tenho energia masculina e que eu tenho vários pedaços, olha aqui, eu tenho vários pedaços da minha vida, eu não sou inteira. Eu vou para a vida, mas quem me comanda, quem me domina são as minhas dores. E até quando a gente vai deixar essas dores nos dominar? Eu, há alguns anos, estudando,
autodesenvolvimento, terapias, eu comecei a olhar para as minhas dores. Eu comecei a olhar para a minha história, porque até então eu achava que minha vida era perfeita. Tava tudo ótimo, eu tinha um cargo bacana, um salário legal, mas algo não estava bom. Mas eu, como sempre tive a essência curiosa, de não aceitar as normalizações, eu sempre cuidei muito da minha saúde, porque eu tive uma mãe doente, então eu não queria doença na minha vida. E eu fui a fazedora. Eu fazia, eu resolvia, acontecia na minha vida, na minha família, no trabalho. Mas o que me salvou é que eu nunca abri mão de mim. Eu não abria mão de mim, do meu cuidado. Eu todos os dias tomava o meu café da manhã, que é sagrado e que eu amo, para preparar a minha mente para aquele dia. Eu nem que fosse 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos por dia, eu fazia algo que eu gostava. Nem que fosse de madrugada, à meia-noite, a 1 hora ou às 4 da manhã, que é o horário que eu acordava. Então isso me salvou. Então eu ia lá fora, guerreava, vencia as batalhas do dia, mas em algum momento eu me recolhia e voltava para mim. Então você aí que é mulher forte, guerreira, eu quero convidar você. Vamos olhar para nós? Vamos olhar para nossa história e vamos parar de normalizar essa vida corrida? Porque se você aí tem essa vida loucura, desculpa, você tá nessa loucura para não olhar para você, para não ter tempo de ver a sua história. E aí você vai acreditando nessa mente e vai pegando responsabilidade, vai resolvendo e vai fazendo. Aí você não acha pessoas para trabalhar com você. Você acha que ninguém vai resolver como você e de fato não resolve. Por quê? Porque você precisa fazer jus à sua crença. Aquilo que você acredita te domina. Aparece pessoas, você fala, tá vendo? Eu falei que não tem gente boa? Eu falei que eu tenho que fazer tudo? Vamos repensar isso daí? A vida tá passando e ela não espera a gente despertar. E você aí merece uma vida extraordinária. E eu quero lançar uma mentoria para você, líder, que é empresária, empreendedora, você, CPF, comanda o seu CNPJ. Então, se você não junta os seus pedaços como pessoa, como é que você vai estar inteira para o seu negócio, para a sua liderança? Não tem como. Você está, mas eu acho que está pesado por aí. Assim como um dia já foi pesado para mim. Assim como um dia eu achava que eu tinha que carregar o mundo. Deixa eu te contar, a gente precisa escolher perder a importância. Não é fácil perder a importância não, viu? Ela dói. Mas é a única forma de você voltar o seu olhar para si. E quando você se cuida, quando você se ama, quando você se olha, você faz as suas curas e isso se transborda em todo o seu sistema familiar. Isso se transborda no seu servir. Eu sei que dá medo. A gente às vezes prefere deixar que tá tudo, a vida tá boa. Mas será que a gente não tá normalizando um monte de coisa ruim falando que tá bom? Será que a gente não tá com o peso do mundo nas costas falando que tá tudo bem? Será que a gente não tá esgotada querendo um descanso, mas a gente nem sabe descansar? A gente não sabe parar? Porque nós somos filhas de mulheres fortes. E nós aprendemos que parar é coisa de preguiçoso, de vagabundo, e que a gente tem o que fazer. Que tem que levantar cedo, que não pode descansar, que não pode sentar e que a gente tem que fazer. Nós somos uma geração, eu falo que eu tenho 44 anos, nós somos uma geração que aprendemos que para ter valor, nós temos que fazer. Não basta ser, não basta ser quem a gente precisa fazer, entregar. Mas será que é assim mesmo? A gente pode desmistificar isso, porque isso não é verdade. Nós já somos incríveis, nós já somos merecedores do melhor. E o que nos afasta do melhor é não olhar para os nossos pedaços. Então eu te convido hoje, me segue aqui no YouTube, no Instagram, claudia.almeida.
Cláudia Almeida pontos sentidos, desculpa. E vamos juntas juntar os nossos pedaços? E eu vou contar aqui pedaços da minha vida para vocês. Um beijo, nos vemos, mulherada, porque nós somos inteiras. A gente só precisa integrar os nossos pedaços e aceitar a nossa própria história, as nossas experiências e ser a grande potência que nós somos. Mas a gente só consegue ser uma potência se eu tô inteira, ninguém consegue ser uma potência quebrada.